Explica pra gente qual aprendizado que pode ser tirado em toda a sua experiência da TV Itacolomi. Principalmente a sua capacidade de raciocínio rápido. Você tem que sua capacidade de síntese, que você tem que sintetizar a notícia no máximo de informação, no mínimo de palavras. E o raciocínio tem que ser rápido, porque os problemas acontecem e você tem que resolvê-los imediatamente, porque você não tem. Não é assim como hoje você edita. Você erra, você edita, depois vai 1, 2, 3, começa tudo de novo. Então, naquele tempo, o máximo que você podia fazer é desculpa, começar de novo. Não tinha. Então, isso foi fundamental. Você tem um raciocínio rápido, tem a capacidade de síntese, e é isso, né? Eu acho que o principal é isso. E o que ela representou para os mineiros? Há muita coisa. Ela foi, primeiro, por ter sido pioneira, né? Foi em 1955, e depois, além de ter sido a pioneira em Belo Horizonte, ela conseguiu fazer, na época, graças a um engenheiro que tinha lá, o Vitor Purri Neto. Ele foi professor da UFMG, o ex-coitado, ele deve estar beirando os 90 anos. E ele criou o duplo sinal, que era a televisão para o interior. E não é como hoje, que você tem celular, tem satélite, não havia satélite. Aí a televisão tinha que ter aquelas torres de retransmissão. E cada prefeitura montava a sua torre para pegar o sinal da televisão, até o ponto em que ela podia chegar. Ela não tinha a amplitude de pegar o estado de Minas Gerais inteiro, ou o Brasil, como pegam hoje, né? Não havia satélite. A primeira experiência feita pelo Chateaubriand, que era um visionário, foi a inauguração de Brasília em 1960. Ele pegou os engenheiros dos associados, entre eles o Vitor Purri, e eles criaram um esquema de transmissão da inauguração de Brasília. A imagem, eles colocaram um helicóptero, jogavam a imagem dos acontecimentos de Brasília no helicóptero, via espelho eles transmitiam para Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte, porque transmitiu para o Rio e São Paulo, que era onde tinha os links, que ia para Rio, o Rio estava com São Paulo. Então a inauguração de Brasília foi dessa forma. Foi uma transmissão que você pode chamar hoje via satélite, mas não era satélite. Praticamente manual, né? Era porque eles criaram, né? Eles pegaram, como viram que você podia usar o espaço, a televisão usava muito, por exemplo, prédio. Você fazia o prédio no espelho, você jogava a imagem no prédio, ele refletia, você pegava daqui na frente. Mas, conceitualmente, a TV Itacolomi mudou o jeito de ser do povo de Minas? Não mudou não. Não mudou não, porque o mineiro continuou sempre muito arraigado, muito mineiro, muito sério, tem muita brincadeira, mas na televisão não mudou não. Mudou assim, ela trouxe muito Rio e São Paulo para Minas Gerais, como acontece hoje. Hoje você tem todas as transmissões, a origem ou é Rio ou é São Paulo. Mas não, acho que mudar assim, o conceito mesmo, não mudou. Porque a intenção era valorizar Minas Gerais na produção dos programas. Mas ela não tinha. O pessoal me pergunta isso hoje, e para nós que vivemos aquela época, por que a televisão fechou? Olha, fechou porque ela não tinha uma rede. Hoje você depende de rede. Se você pegar a Globo de Minas Gerais, sozinha ela não sobrevive. O mercado de Belo Horizonte não aguenta manter uma televisão como assim, como na época da TV Itacolomi. Tinha que carregar toda a publicidade, toda para a TV Itacolomi. E aí as outras não ia sobrar nada para elas. E mesmo assim, o mercado de Belo Horizonte é muito seguro. Ele não solta dinheiro. Os comerciais hoje são as mesmas coisas, o nego gritando, você compra um carro por 50 por mês, aquela gritaria geral. Eles não têm conteúdo não, o que tem é gritaria, eles te convencem pelo grito. Voltando ao jornalismo, quantas pessoas trabalhavam na equipe de produção? Olha,
No auge da televisão tinha uns 50. Estou te dando números redondos. Entre redatores, repórteres? Motoristas, né? Eu estou colocando motorista, redator, repórter, diretor, editor. Então tinha bastante cinegrafistas que saíam assim, 5 equipes, né? com 5 repórteres, 5 motoristas. Quer dizer, só aí são 15. Uhum. Alguma curiosidade, alguma recordação? Ora, fora o livro que a gente tentou, e acho que nós não vamos conseguir nunca, não vai ter. Tem muita coisa. A gente não tem mais assim. Porque você puxar pela memória de fatos que aconteceram nos anos 60, 50, 60, 70 até 80, é difícil, sabe? De momento assim, você tem que parar para pensar e ver alguma coisa. Era muito comum, por exemplo, né, naquele tempo a iluminação era aqueles spots, não é luz fria como hoje. Uhum. Eu me lembro que eu estava fazendo noticiário e o spot estourou atrás de mim. Que ele era quentíssimo, né? Você suava na televisão. Não tinha ar-condicionado? Não tinha. Mesmo que tivesse, eu não aguentaria. Aí o spot explodiu atrás, né? A gente leva um susto, a gente ficava naquelas cadeiras altas para ficar mais ou menos na altura da câmera, que a câmera ela tinha um limite para baixar. E aí eu quase caí da cadeira, porque você tem um monitor que você fica vendo, né? Uhum. A hora que explodiu, daquele barulho, então você se perde. A ditadura influenciou a forma de fazer? Demais. Houve algum momento que os textos ou a maneira de fazer jornalismo teve que ser condicionada para não ter? Sempre teve. Teve a época em que a censura mandava as matérias proibidas, né? Às vezes censurava antes, isso não pode, não pode, não pode. Depois a gente começou teve até um caso curioso que o censor liberou a matéria. Então ele assinava, mas se você entrar no ar ele assinava, liberando. Ele ficava na redação? Ficava na redação, você escrevia, passava para ele. Aí ele ia e se ele concordasse com aquilo, ele assinava. Caso contrário, ele mandava você mudar. E muitas vezes a gente tinha que mudar. Aconteceu um caso que o censor assinou. Quando eu cheguei no ar, eu dei outra vida à notícia. Ele censurou a notícia fria escrita dele. No ar eu interpretei a notícia, né? Que a gente naquele tempo lia, não interpretava. Mas eu fiz questão de interpretar. E dei uma ênfase que não havia no texto original que ele leu. Quando eu saí do estúdio, ele falou, me dá isso aqui, me dá isso aqui e tal. Eu dei para ele, ele falou, mas isso aqui está assinado por mim. Eu falei, lógico que está assinado, mas você liberou. Ele falou, mas não foi isso que eu liberei. Ele falou, não, mas quem fala sou eu, né, você? Então, né, teve essa... A partir daí ele começou a monitorar também, ele me chamava e falou assim, aqui você fala dessa forma. Entonação. A entonação. Você não mude a maneira de ler. A gente fazia isso, né, para tentar salvar alguma coisa. Mas a censura tinha, violenta. Isso prejudicou bastante, porque você tinha muita informação que não podia dar. Muita coisa. E como redator, você escrevia sobre qual editoria? Era tudo, naquele tempo não tinha. A hora que o repórter chegava, o que tivesse folgado pegava a matéria. Entendi. Não tinha assim, eu só faço esporte, eu só faço aquilo, eu só faço aquilo. Tinha, o esporte tinha o pessoal que ia para o campo, então ele já vinha com o material pronto, né? Já filmado. Depois veio a gravação, um equipamento japonês. Ele tinha além do filme, ele tinha uma banda magnética. Então você gravava ali. Mas era difícil, porque para cortar, né? Às vezes você cortava o que eu estava falando, pula para outra coisa, assim, dava aqueles barrancos, né? Não tinha. Teve
Mas a gente, o que chegasse, a hora que o repórter chegava, trazia a matéria para você. Você não tinha escolha, eu só vou escrever sobre isso. Uhum.